Seja muito bem-vindo a esta sala de aula. Chegamos aqui para aquele nosso bate-papo da lição Betel, Escola Bíblica Dominical. Eu espero que esteja tudo bem com você e que o Espírito Santo nos ilumine e abra o nosso entendimento para que possamos entender cada vez mais a palavra do Senhor. E nesse contexto de palavra do Senhor, nós estamos estudando histórias interessantíssimas de homens que foram apegados à palavra e com esse apego à palavra de Deus e ao Deus da palavra, foram homens que fortemente influenciaram o mundo de sua época. O nosso personagem deste próximo encontro da EBD é John Wesley, o homem que revolucionou a Inglaterra. Um tição tirado do fogo é a frase que se encaixa perfeitamente na sua história. O wesleyanismo, a chama que deu forma ao metodismo e à santidade. Texto áureo diz que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargues, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. A verdade aplicada, perseverar em oração e vigilância, à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo, é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual. Os objetivos dessa lição é conhecer a vida e o ministério de John Wesley, identificar a situação da igreja no século XVIII e ressaltar que a igreja deve pregar a palavra de Deus. Pregar o quê? A palavra de Deus. Que seja bem tonificado essa expressão, pregar a palavra de Deus. Ensinar a palavra de Deus. Essa foi uma temática abraçada por John Wesley. O texto de referência está em Romanos capítulo 10, os versos 13, 14, 15, 16 e 17, que nós não leremos, tendo em vista que nós estamos toda semana fazendo um resumo da lição. Então, se você não for inscrito e entrou nesse canal pela primeira vez, não deixe de se inscrever. Acione o sininho, larga o dedo aí no sininho, dá o seu like e dá o seu dislike se você não gostar. Compartilha, divulgue, envie para os seus amigos, para os seus grupos, aonde estão estudando a lição Betel. John Wesley, ele surge num período de apatia espiritual após a reforma, de sonolência e de insensibilidade às coisas de Deus. Nesse cenário caótico, surge um homem ardendo por Deus e queimando com a mensagem de Deus. O próprio John deixou uma frase muito usada pelos pregadores. Ou você joga fogo nos seus sermões, ou você joga os seus sermões no fogo, disse Wesley aos pregadores de sua época. A nossa introdução diz: a vida, as experiências e as ênfases teológicas de John impactaram a sociedade da época, contribuindo para um reavivamento da igreja e o desenvolvimento das raízes teológicas do pentecostalismo, como veremos nesta lição. O início do ministério de John. John Wesley, de 1703 a 1791, século XVIII, líder teólogo e pregador inglês de origem anglicana, foi o fundador do metodismo, movimento que em sua origem buscava reavivar a teologia e o movimento e a vida da igreja na Inglaterra. Rejeitado pela hierarquia da igreja, Wesley passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo e a anunciar a palavra ao ar livre. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra e, de maneira mais ampla, na América do Norte. Tópico 1, subtópico 1, fala a respeito do nascimento de John Wesley. John, ele nasce em Epworth, na Inglaterra, em 17 de junho de 1703,
E alguns historiadores dizem que ele era o filho de número 15, mas há alguns que digam que ele era o filho de número 14. Por exemplo, aqui o autor coloca como o 15º filho, dentre seus 19 irmãos. Wesley, além de clérigo anglicano, tornou-se líder desbravador do movimento metodista ocorrido na Inglaterra no século XVIII. Sua temática teológica era santidade, pureza, integridade, justiça. Esses eram os termos que norteavam a pregação de John Wesley. Também, posteriormente, passou a fazer parte dos seus sermões a temática novo nascimento. Essa temática passou a ser fortemente pregada, ensinada e enfatizada por John Wesley. O tópico 1, subtópico 2, diz a influência do pietismo. Pietismo tem a conotação daquelas pessoas que se voltam para Deus. A expressão piedade no grego é eusebeia. Alguém que é devoto, alguém que quer Deus, alguém que procura Deus, alguém que tem fome por Deus. E esse movimento pietista, oriundo dessa palavra grega, que chegou até nós como piedade, foi um forte agente influenciador na vida de John Wesley. Dentro desse panorama, Wesley ajustou seus pensamentos absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade, para testemunho, missão e serviço de uma vida cristã santa. Inspirado por esse movimento, Wesley instituiu a Sociedade Metodistas, baseadas nos pequenos grupos de oração e leitura bíblica. E o movimento wesleyano, influenciado pelo pietismo, passou a defender que o cristão deveria ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida voltada para Deus. Atente para esse ponto, faça uma observação em relação ao poder da influência. Esses homens, eles foram influenciando uns aos outros e muitos deles tiveram as suas vidas transformadas, mudadas, impactadas por causa de amigos com os quais eles conviveram ministerialmente. Se você analisar John Bunyan, Whitefield, John Wesley, esses homens tiveram pessoas que os influenciaram ministerialmente e eles avançaram, tendo como base alguns outros pregadores. Isso é legal porque também traz a ideia de que tem sempre gente te observando, te olhando, te analisando, e você, nós somos agentes influenciadores na obra de Deus. Você já pensou, professor, que muitos dos seus alunos decidiram a ser professor por causa de você? Por causa das suas aulas? Por causa da sua influência? Já analisou isso? Alguém já chegou e falou para você que decidiu a ser professor por amar o seu estilo de ensino, o seu jeito de ensinar, a sua certeza e a sua convicção? Pode ser que, de repente, você não tenha ouvido ainda, mas muitas pessoas decidiram a ser professor por causa de você. Parabéns, você, professor, que está atuando como um agente de inspiração para a vida dos outros, para que os outros também possam servir a Deus com firmeza e com convicção e com fé. O tópico 1.3 diz a influência do pietismo morável. A extensão do pietismo obteve sua maior aquisição através do John Wesley, fundador do movimento. Pode-se assim falar que o pietismo alemão apresentou uma grande influência na vida de John, pois muitas das ideias de Wesley foram guiadas, redigidas, inspiradas pelo pietismo da Morávia. Os moravianos eram um grupo cristão da República Tcheca do século XVIII. Pietistas, devotos, cheios de fé, cheios de Deus. Eles foram um exemplo de fé para Wesley quando ele é enviado a pregar na América do Norte, e em meio àquela tempestade do navio, onde ele estava preocupado em perder a sua vida, enquanto o navio era sacudido, saculejado pelas ondas, e todos muito assustados,
os morávios cantavam, louvavam e adoravam a Deus. Wesley ficou impressionado com aquele posicionamento em meio àquela tempestade. E foi-lhe dirigida uma pergunta: tem certeza da sua vida de fé? Até diz que tem certeza, mas depois, sozinho, ele vai repensar. E ele percebe que aqueles morávios, eles tinham uma fé plena no Espírito Santo. E tudo que ele respondeu acabou sendo respostas vazias e inúteis ao líder dos morávios. Wesley faz uma reflexão sobre si, e mesmo já pregando antes, ele percebe que ele precisava voltar-se para Cristo. Porque mesmo que ele, pregando a Cristo, ele não tinha uma vida de fé como ele deveria tê-la. A ponto dele botar em xeque a sua própria conversão e mudar de posicionamento para se chegar a Deus. O tópico 2 diz assim: a pneumatologia wesleyana. Wesley foi humilde em receber o ensinamento e a direção dos morávios, e isso mudou o seu direcionamento em relação a Deus, à palavra e ao Espírito Santo. Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no Cristo, na igreja e no mundo. Além disso, a experiência que o Espírito Santo dinamiza a vida cristã, tirando de uma mera devoção, assuntos como novo nascimento, regeneração e evidência da graça e da fé em nosso espírito seriam, portanto, ações atribuídas à atuação direta do Espírito Santo. Após essa travessia para a América, ele percebe que algumas ações do Espírito Santo não estão presentes na sua vida. É importante essa reflexão ou essa introspecção, essa viagem para dentro de si, e ninguém melhor do que a própria pessoa para poder fazer uma autoanálise de si e perceber sinceramente se a vida dela com Cristo realmente é uma vida de fé ou é uma vida apenas de superficialidade e frequências de cultos. Ponto, olha, extremamente relevante para ser, de modo enfático, conversado com os alunos a ponto de levá-los a uma reflexão pessoal da sua própria vida de fé. O que você acha? Deixa o seu comentário aí. Tópico 2 sobre tópico 1 diz: um coração estranhamente aquecido. John Wesley registrou a experiência que teve com o Espírito Santo, a qual muitas vezes ele mencionou em suas pregações como a experiência de Aldergast. Wesley recordou em seu diário o que aconteceu em 24 de maio de 1738. À noite, eu fui muito relutantemente para uma sociedade na rua Aldergast, onde alguém estava lendo o prefácio de Lutero para a Epístola de Romanos. Um quarto antes das 9, o que compreende 8h45, enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus trabalha no coração através da fé em Cristo. Senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, só Cristo, para a salvação. É uma garantia que me foi dada de que Ele tinha tirado os meus pecados, sim, os meus, e me salvou da lei do pecado e da morte. Após um encontro com os morávios e umas perguntas feitas por Spangenberg, Lutero chegou à conclusão que ele estava indo para a América para pregar aos índios, para que os índios fossem salvos, e ele mesmo não tinha sua experiência própria de salvação. Então ele se volta nessa experiência de Aldergate, ele acredita que ali ele tem realmente um encontro com Cristo. E dali em diante, ele passa a ter um novo sentimento pelo Evangelho e por Cristo. O 2.2 diz: o Espírito Santo para a salvação. Wesley teve a salvação como um dos temas centrais em seus ensinamentos e suas pregações em toda a vivência religiosa. Para ele, nossa redenção é cultivada pela obra do Espírito, cuja ação é fundamental no processo da salvação. Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão.
Wesley deu fortemente ênfase ao novo nascimento e a experiências com o Espírito Santo. A história de John Wesley conta que ele pregou cerca de uma semana em uma determinada igreja, e quando ele estava no seu último dia de sermão, ele novamente pediu para que se abrisse a Bíblia em João, capítulo 3, e o tema da noite era o mesmo: importa-vos nascer de novo. E o pastor puxou o paletó dele e disse: o senhor não tem outro tema? Pelo que John Wesley respondeu: enquanto os senhores não nascerem de novo, eu não prego outro sermão. Para nós entendermos que ele deu prioridade à conversão, ao novo nascimento, à santificação, à experiência com o Espírito Santo e o conhecimento da palavra. Com 21 anos, aproximadamente, John Wesley ele já estava formado em teologia. Com 25 para 26, ele já era doutorado. Um homem de um cabedal de conhecimento fora de série, falava mais de 5 idiomas, todavia tinha um fervor por Deus e tinha a humildade de reconhecer que precisava conhecer a Deus e possuir experiência com Deus a partir de que ele encontrou os moravianos pietistas. Para nós entendermos que o conhecimento, se ele não for atrelado ao Espírito Santo, Jesus disse, está aqui, ó, que Jesus disse em Mateus capítulo 22, verso 29. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele está trazendo uma fala para os saduceus, e ele passou a perceber que, na época, havia muita importância à letra e pouca importância ao espírito. E ele, então, aliou o conhecimento que ele tinha à sua devoção e à sua busca a Deus. E, fazendo essa fusão de conhecimento com o Espírito Santo, com uma vida devota a Deus, Wesley incendiou a Inglaterra. E pregando nos seus locais públicos, muito cedo, quando os homens ainda estavam passando para o seu serviço, e muitos o paravam para ver, e ele foi questionado por que as pessoas paravam para assisti-lo ou para ouvi-lo. Ele disse o seguinte: incendei-se por Deus, e os homens virão ver-te pegar fogo. Esse era o homem inflamado da Inglaterra do século XVIII. Que John Wesley possa ser um exemplo que também nos inspire a ferver, a arder por Deus, também com as nossas vidas e os nossos sermões, e as nossas aulas também. O tópico 2, subtópico 3, diz a experiência na teologia wesleyana. Os sermões de John eram bem diferentes dos sermões acadêmicos dos ministros da Igreja Anglicana. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação como uma segunda obra da graça, inclusive, às vezes, identificando como o batismo com o Espírito Santo. A história de John diz que ele era batizado com o Espírito Santo e falava línguas estranhas, falava em mistério com Deus. Os que nasceram de novo eram incentivados a ser cheios pelo Espírito Santo. Para Wesley, a experiência, também denominada religião do coração, estava presente no modo de se lidar com as Escrituras. Alguns nomes pejorativos passou a ser tratado Wesley e o seu grupo: comedores de Bíblia, Clube Santo, os metodistas. Na verdade, esses foram termos pejorativos que acabou sendo o marketing para o ministério de John Wesley. Então, nem sempre a oposição ela vai minar o seu ministério. Muitas das vezes a oposição, os termos pejorativos, eles serão um meio que Deus vai transformar essa oposição em meio de marketing e promover o seu ministério para a glória de Deus. O gigante que afrontou Davi não matou Davi, promoveu
o ministério de Davi. Poderia ter promovido o de Saul, mas Saul recuou. Davi foi à guerra e teve uma melodia feita para si e o seu nome explodiu em todo o Israel. Observe esse ponto que eu estou falando. O que você acha? Já teve uma experiência onde alguém tentou te diminuir e usar termos pejorativos e os termos acabaram beneficiando você mesmo? Olha, esse caso aqui foi um caso que, inclusive, mais tarde se tornou a Igreja Metodista. Vamos lá. O 3 diz assim: avivamento metodista. Segundo Roger Wolso, as campanhas evangelísticas promovidas por John, Charles, George Whitefield marcaram o grande despertamento que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Outros historiadores registram que durante as pregações eram frequentes as manifestações de fenômenos físicos em pessoas chorando, desmaiando e tendo convulsões. É bem provável que pessoas caíam possuídas, caíam endemoniadas, havia uma manifestação do poder de Deus em meio aos locais onde John pregava. Aos que afirmam que os reavivamentos wesleyanos na Inglaterra ajudaram a evitar uma revolução sangrenta, como o que explodiu na França no fim do século XVIII. A história diz que nesse período, como Wesley, quando ele retorna para a Inglaterra e fazer os seus sermões públicos, fazer visitas nos presídios, tribunais, que o índice de presos caíram por muito. O índice de homens que eram levados aos tribunais também caiu muito devido à pregação do Evangelho. Eu vou estar indicando para vocês uma coleção de livros da história da igreja que abarca o conteúdo da história desde a era primitiva até a era inconclusa, que é a era que nós estamos vivendo. Vale muito a pena você adquirir e investir no seu ministério. Tá bom, professor? Você gosta de ler? Comenta se você gosta de ler, se você gosta de estudar, se você gosta de literatura. Deixa o seu comentário. É importante até para os outros professores também estarem fazendo análise dentro desse comentário seu. O 3.1 diz: os metodistas. Os metodistas são cristãos que nasceram de um movimento na Inglaterra no começo do século XVIII. Na verdade, John ele não pensou em fundar uma nova denominação. Ele não queria largar o anglicanismo. Todavia, a apatia espiritual, a falta de fervor do Espírito Santo e o desprezo aos leigos, que eles davam muito valor à cultura e muito pouco valor aos leigos, mesmo que esses leigos tivessem capacidades de desenvolver um ministério por chamada e por dom espiritual, eles não tinham vez. E Lutero passou a trabalhar com os leigos e isso fez com que expandisse a sua visão de obra de Deus, o que veio a ser, após a sua morte, a Igreja Metodista Wesleyana. Nós vamos ver um ponto aí sobre o desligamento de Wesley e o surgimento de uma nova denominação. Isso é antigo, isso é normal, não há nada de errado nisso. Isso provavelmente é o próprio Deus multiplicando a pregação do Evangelho. Sempre houve essas discordâncias, sempre haverá, e o importante é que o Evangelho seja pregado. Entendendo a história da igreja, nós vamos entender muitas coisas que acontecem hoje e que já acontecia antigamente. Vale muito a pena você ter conhecimento da história da igreja. O 3.2 diz: o wesleyano e o movimento pentecostal. Bom, acredita-se que muitos teólogos defendem que o wesleyanismo é o pai do pentecostalismo. Bom, se você basear que Perrin, que funda o movimento pentecostal, na verdade nós já falamos, ele queria fazer uma restauração, ele era metodista. Dentro dessa veia, realmente, o pentecostalismo tem muito a ver com a ideia de Wesley, de um fervor, de um ardor do Espírito Santo. É claro que, nesse período,
Perrin também começa a perceber o esfriamento da igreja. Olha, Lutero percebe o esfriamento do anglicanismo, conhece os morávios, que são pietistas, estão fervendo, e Perrin já percebe o esfriamento também das ideias de Wesley, dos homens que ficaram posterior a ele, e ele também já quer uma coisa a mais, ferver mais por Deus. E aí surge, então, o restauracionismo, que era a ideia de Perrin, e ele funda o movimento de fé apostólica. E daí, de 1905, 1906, vem, então, o nome, a nomenclatura pentecostalismo. Mais uma vez, nós temos uma desmembração aí na história. Bem, e ele traz umas temáticas também que era muito utilizada por John, que era a respeito da santidade. Santidade. Hoje, se você fala em santidade, tanto quanto John Wesley falou naquela época, e foi usado termos de modo pejorativo para ele, hoje, do mesmo modo, as pessoas continuam chamando quem fala de santidade, ou quem prega a santidade, são chamados de formas pejorativas, de santarrões, fariseus, legalistas. Tem ou não tem muita semelhança? O que você acha? E esses movimentos, eles influenciaram fortemente o mundo, porque esses homens não se permitiram abater por essas filosofias. Quando ele não coube mais dentro da igreja, a igreja, olha a tônica, a igreja se incomodava com seus sermões e com as suas pregações ao ar livre. Então, se ele não cabia mais dentro da igreja e as suas pregações ao ar livre também a incomodava, ele disse: a minha paróquia é o mundo. E ele saiu a pregar e viajava quilômetros por dia para poder levar o evangelho. Wesley foi um divisor de água no século XVIII na pregação do evangelho. O interesse na restauração da igreja. O 3.3 diz: mesmo que o interesse de Wesley em um retorno da igreja cristã aos padrões da vida do Novo Testamento não possa ser identificado com a mesma ênfase e os mesmos aspectos do movimento pentecostal, é possível perceber a conexão entre ambos, tanto que em outras ênfases de Wesley, como a perfeição cristã, preparam o caminho para o movimento santidade, tema da próxima lição. Santidade é o grito que a igreja deve dar para os dias de hoje. Santidade ao Senhor. Esse foi o grito de Wesley, o retorno às Escrituras, o estudo sistemático das Escrituras, os seus horários programados para as orações, os seus horários programados para os jejuns, os seus horários programados para os estudos. Foram esses métodos, essas disciplinas que fez surgir a nomenclatura de maneira pejorativa a princípio de metodistas, que vem de métodos. E isso hoje se tornou uma das maiores denominações mundial. Bom, feliz por estar concluindo mais uma lição com vocês. E nesta lição vimos que o pensamento teológico de John Wesley pode ser percebido nas bases do movimento pentecostal. O estudo do movimento wesleyano, portanto, é um estudo de autoexame, verdade, contínuo e necessário ao cristão. Isso torna possível evitarmos a indiferença e a frieza espiritual, prosseguindo triunfantes até que todos cheguemos à medida da completa estatura de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, boa aula para você, fique com Deus, até o nosso próximo encontro. Santidade ao Senhor.